Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um pouco diferente do que a gente está acostumado a postar aqui. Espero que gostem, que entendam. É difícil para mim estar gravando um pouco esse vídeo, tá? Vindo para vocês assim a minha vida, um pouquinho do meu particular, mas eu decidi fazer esse vídeo também com o intuito de ajudar muitas pessoas que talvez tenham esse problema e não sabem. Bom, gente, o vídeo é realmente esse título que está aí, infelizmente, não é? Sim, eu estou obesa, mas essa palavra eu acho um pouco forte, não é? Na hora de dizer assim, eu fico um pouco assustada quando... Fiquei muito assustada, na verdade, quando a nutricionista me disse isso, não é? Então eu vou explicar tudo pra vocês, eu tô tremendo um pouco. É um pouco complicado falar desse assunto pra vocês. Mas eu vou começar de lá atrás, tá bom? Primeiro, pra quem não sabe, acho que a maioria não sabe, porque eu não costumo dividir isso com muitas pessoas, não é? Eu tenho síndrome dos ovários policísticos. Porque ovários policísticos é uma coisa que com medicação você cura, tá? No meu caso, é uma coisa que ela é crônica, por isso que ela é uma síndrome, tá? Ela não fala síndrome dos ovários, a gente fala SOP, tá? Que é a abreviação das três palavras, né? Que isso influenciou para mim que chegasse a uma obesidade. Primeiramente, a doença, a síndrome, não tem culpa 100% de estar obesa, tá? Uma coisa é a dificuldade de emagrecer e a facilidade de ganhar peso por conta da síndrome. Outra coisa é eu comer tudo que eu acho que posso e tenho direito, tá? São duas coisas diferentes, mas que juntas me levaram a ter o excesso de peso, no caso a obesidade, tá bem? Então vamos começar por partes. Eu descobri que tenho SOP desde os 11 anos de idade, ainda era uma criança, tá? Porque eu tinha ciclos irregulares, cólicas muito fortes e coisas mais que os médicos, como eu ainda era novinha, não podiam fazer exames muito aprofundados, não é para saber exatamente, mas tinha já essa ideia de que fosse isso. Então, desde os 11 anos de idade, eu tomo o contraceptivo, né, o anticoncepcional, que é um aliado assim essencial para quem tem a SOP. Não é só para evitar a gravidez, porque uma criança de 11 anos, apesar que hoje em dia, mas enfim, no meu caso, uma criança de 11 anos não estaria evitando uma gravidez, né? Mas é no caso da controle da SOP. Vou falar um dos sintomas, porque às vezes tem muita pessoa que tem e não sabe que tem, tá? Então, um dos sintomas é assim, existe uma lista de 10 sintomas essenciais, são os mais fortes. E depois outros que também pode se agregar a esses. E quando você vai no ginecologista, não é a primeira coisa que ele te pergunta são os mais fáceis, os mais comum. Se você tiver pelo menos 3 desses 10 mais comum, é considerado a SOP. Eu não lembro todos, mas vou dizer alguns. Um dos sintomas é o excesso de pelo no corpo devido ao excesso de hormônio masculino, porque todas as mulheres, para quem não sabe, todo mundo, né? Mas vamos dizer, as primeiras mulheres, tem o feminino e o masculino, mais feminino, menos masculino. Os homens, mais masculino, menos feminino. No caso da gente, das mulheres que tem o SOP, tem um descontrole. Um mês eu tenho mais feminino, no outro eu tenho mais masculino, no outro tem mais feminino. É um descontrole hormonal, tá? E o que acontece? Então, por isso que tem esse excesso de pelo no corpo, por conta do descontrole. Não necessariamente todas as pessoas vão ter todos esses sintomas, tá, gente? É um conjunto de sintomas que eles já diagnosticam como a SOP. Não necessariamente vai ter todos ou vai ter todos. Depende de cada caso. No meu caso, eu tenho quase todos. Enfim, o excesso de pelo é um. O outro é as acnes. No meu caso, como eu comecei a fazer o tratamento com o anticoncepcional aos 11 anos, eu não tive acne,
durante todo esse tempo que eu tomei. Eu tomei anticoncepcional com 10 anos e pouco, quase 11 anos de anticoncepcional. Então, durante esse período, o anticoncepcional me ajudou muito a controlar o excesso de pelo e a controlar as acnes. E também a controlar o terceiro item que eu vou dizer agora, que é o excesso de peso. O excesso de peso, ele é devido ao quê? O nosso corpo não absorve adequadamente o carboidrato, tá? É como se fosse uma diabetes, vamos dizer assim, mas não é uma diabetes, tá? Mas só para que fique mais fácil para entender. Ele não absorve normalmente o carboidrato, o açúcar, conforme outra pessoa normal absorveria. Então, é muito fácil para quem tem a síndrome ganhar peso e difícil para perder o peso. Então, por isso que algumas pessoas fazem até tratamentos com remédios de diabetes, para controlar mesmo esse excesso de açúcar, né, no caso de carboidrato, no corpo. O quarto é oleosidade na pele. Quando eu tomava o anticoncepcional, eu também não tinha excesso de oleosidade na pele. Então, devido a eu ter parado, foi uma bomba, né? Então, veio tudo de uma vez. Nesses 3, quase 4 anos que eu não tomo, virou uma bomba relógio, entendeu? Eu virei uma bomba relógio. Juntou todos esses sintomas, tá? Outra coisa, fadiga. A fadiga também tá sempre presente e eu tenho bastante fadiga. Tô sempre cansada, sempre pra baixo. É bem complicado mesmo. A gente, quando tá gravando o vídeo, as pessoas não percebem muito. A gente tenta também transparecer uma outra realidade, tanto para nossos familiares, tanto para as pessoas que veem o vídeo, porque é um assunto delicado, é um assunto que é chato de falar e as pessoas são mal compreendidas. As pessoas que têm a síndrome, elas são muito mal compreendidas. É um assunto muito difícil de lidar. Então, por isso que eu resolvi também gravar esse vídeo e explicar para vocês. E eu posso também fazer um vídeo, se vocês quiserem, detalhando só sobre a síndrome, muito específico sobre a síndrome e também como eu tô fazendo o meu tratamento, como que vai ser o meu tratamento para engravidar e tudo isso. Porque o outro sintoma da síndrome é infertilidade, vamos dizer assim. O termo usado é infertilidade, mas não é bem uma infertilidade. Por conta da síndrome, é um descontrole até mesmo no ciclo menstrual. Então, as pessoas que têm a síndrome, elas têm um ciclo menstrual de 3 a 4 vezes no ano. Então, às vezes tem 3 ou 4 ovulações, às vezes nesses tem o ciclo, mas não tem ovulação. Então, é uma dificuldade maior de engravidar também. Então, agora eu vou parar de falar um pouco da síndrome, senão eu vou falar tudo nesse vídeo. E eu quero falar em mais vídeos, mais detalhado, ajudar o máximo de número de mulheres que tem esse problema, ou de maridos que assistem o vídeo e sabem que a mulher tem um desses sintomas, para ajudar. Tem muito mais sintomas, tem muito mais coisas que você acaba percebendo que é ou que não é, tem muita coisa, gente. Essa síndrome, ela é muito complexa, tem muita coisa para falar, mas eu também não tô muito preparada para falar tudo. Então, da síndrome é isso que eu queria falar pra vocês. Como eu descobri que eu estava com a obesidade, que é o tema do vídeo. Como eu parei de tomar o anticoncepcional, faz quase 4 anos que eu não tomo. Então, a minha síndrome fez bah, né? E a boca também fez bah. Então, o excesso da comida com o excesso dos hormônios e o descontrole juntou tudo e eu vim engordando nesses anos. E o que aconteceu é que com a pandemia eu fiquei em casa, fiquei ansiosa, que a ansiedade também é um dos sintomas, mas a ansiedade tem muita coisa envolvida. Então é muito difícil se você falar, eu tenho ansiedade, tenho síndrome dos ovários policísticos. Não tem, tá? Porque a ansiedade, ela é sintomas de várias coisas, e não só da síndrome. Então, na pandemia, que eu fiquei 3 meses em casa, nos 3 meses eu engordei 6 quilos e qualquer coisa, quase 7 quilos, que foi o máximo nesse período, né, da minha vida que eu engordei. E aí agora eu falei, não, gente, tô muito em excesso, eu preciso mesmo fazer
um tratamento, alguma coisa. Eu falei, bom, vou na academia, que aqui em Portugal a academia se chama ginásio, pra quem não sabe. Então eu fui na academia, me inscrevi lá e fiz a consulta com a nutricionista, que estava incluso no meu pacote, tá? E aí ela me pesou, tirou todas as medidas e disse pra mim, olha, você está com obesidade leve. Eu não me lembro se é leve ou tipo 1. Depois eu posso deixar pra vocês, porque eu fiquei tão nervosa e tão focada no obesidade que eu não consegui separar na minha cabeça o resto que ela falou. Quando ela disse obesidade, eu, opa, o quê? E fiquei focada naquilo e não foquei no resto. Mas ela disse que é algo que dá pra controlar, que eu vou conseguir controlar, emagrecer e tudo. No ginásio, né, na academia, tem várias coisas. É uma academia muito boa, muito grande, tem muita coisa assim, muita coisa por pouco valor, ao meu ver, ao meu ponto, tá? Então, assim, se vocês quiserem que eu grave um vídeo pra vocês falando quanto eu pago na academia, tudo que tem incluso no meu pacote, que eu grave um pouco da academia pra vocês também, mostrando como que é aqui em Portugal, a diferença do Brasil e tudo, eu posso deixar aqui pra vocês, eu posso gravar o vídeo. Então, vocês deixam no comentário também pra mim se vocês querem saber sobre esse assunto. Porque assim, eu preciso saber o que vocês gostam, né, de tipo de vídeos e tudo. Então, se vocês fizerem ir comentando, eu gosto muito de ler os comentários e respondo todos. E aí, assim, acho que todo mundo quer saber, Cíntia, quanto você tá pesando, não é? Então tá, vamos lá. Ai, meu Deus, vou conseguir? Vou. Eu tenho 1,56 m de altura, tá? E 26 anos, pra quem não sabe, fiz agora em agosto. 26 anos. Então, pra minha altura e pro meu peso, pra minha altura e idade, o meu peso é considerado obesidade tipo 1, tá? Acho que é tipo 1. Enfim, é considerado obesidade. Mas obesidade eu acho uma palavra muito forte, que eu não me sinto obesa, não é? Mas é considerado perante a medicina, isso, tá bom? E o meu peso é 84 quilos. Sim, gente, 84 quilos. Uma gravidez praticamente, porque pra minha altura eu tenho que pesar entre 60 e 64 quilos. Então eu tô quase que 20 quilos acima do meu peso. Então é considerado obesidade por esse motivo, tá? Por esse excesso. Então, gente, o vídeo foi esse. Eu fiquei um pouco nervosa, peço desculpa pra vocês. Se eu não soube explicar tudo muito bem, mas é um pouco difícil, é um assunto que mexe com a parte também emocional, não é? É uma mistura. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui. Se querem que eu faça vídeo sobre a SOP e sobre o ginásio, deixem nos comentários também. E até o próximo vídeo. Tchau!